Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo Aratu Online, pela Aratu, do nosso compromisso de informar democraticamente aos eleitores os melhores candidatos, as melhores propostas para a eleição de 7 de outubro. É o linha de frente nas eleições de 2018, você escolhe Aratu e confirma. Hoje temos um debate com os candidatos a deputado estadual. Eles vieram aqui, 4 candidatos a deputado estadual, e eu vou apresentar agora, começando pela minha direita, com a candidata Olívia Santana, do PCdoB. Seja bem-vinda, Olívia Santana. Eu quero saber de você, por que o eleitor baiano deve te escolher como deputado estadual? Bom, primeiro eu quero saudar todas e todos, agradecer a TV Aratu por essa iniciativa e dizer da importância da nossa participação nos espaços de poder. Nós temos uma subrepresentação de mulheres. É algo algo absurdo. Num estado como a Bahia, de uma população de mais de 7 milhões de mulheres, e nós temos uma Assembleia Legislativa que nós temos 56 homens deputados e apenas 7 mulheres. Mulher negra é zero, não existe. Não tem nenhuma participação nesse espaço de decisão política. Então, nós entendemos, porque a minha candidatura não é uma decisão pessoal, é uma decisão coletiva, uma decisão do PCdoB, decisão dos movimentos sociais dos quais eu participo. Eu sou da luta antirracista, sou da luta feminista e nós decidimos, sim, ir para a disputa, colocar meu nome na busca de uma participação nessa esfera de poder, porque nós temos uma agenda de luta em defesa dos direitos das mulheres, luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, o mandato nosso terá um compromisso real com o enfrentamento à violência que recai sobre a mulher, uma pauta política de defesa da educação. Nós temos, pleno século XXI, nós precisamos ter um projeto de educação para a Bahia que seja efetivamente transformador. Candidato Olívia Eu acho Santana, que muito foi feito, mas muito ainda falta ser feito. Muito obrigado. A gente vai falar sobre todas essas propostas que a candidata Olívia Santana e os outros participantes têm para a Bahia, caso sejam eleitos deputados ou deputadas estaduais. Do meu lado esquerdo, temos o representante do PSOL, o Jonatas Monteiro. Seja bem-vindo, Jonatas. Da mesma forma que eu perguntei para a Olívia Santana, eu direciono para o senhor a pergunta: por que Jonatas como deputado estadual? Pablo, primeiro eu agradeço também o convite, saúdo a todos e todas que acompanham. Acredito que, inclusive, em relação à posição que eu estou aqui, acredito que a Assembleia Legislativa da Bahia tem um problema histórico, Embora a Bahia seja um estado rico, é o 7º estado mais rico do país, ele convive com um processo que produziu ao mesmo tempo os piores indicadores sociais em diversas áreas. Basta pensar que do ponto de vista do desenvolvimento humano, um indicador limitado, a Bahia é o 21º. E a Assembleia Legislativa, na leitura que não só eu, mas outros companheiros e companheiras no pessoal têm feito, ela está esvaziada de discussões que consigam inverter essa lógica histórica que faz com que o povo baiano tanto problema sinta todos os dias. Então, nesse sentido, a nossa candidatura ela se orienta a partir de um processo de construção colaborativa, um processo que passou pela construção das propostas em 19 encontros abertos com diferentes setores, em diferentes lugares do estado, comunidades quilombolas, povos indígenas, mulheres, população LGBTQI, setores de educação, da saúde, que entendem que é fundamental ocupar esse espaço político com um projeto que efetivamente consiga tocar na raiz dos problemas, e fazer a Assembleia Legislativa da Bahia voltar a ser relevante do ponto de vista daquilo que discute. Então, esse é o sentido da nossa candidatura, é isso que a gente tem apresentado, dialogado, e felizmente com a acolhida muito boa da população baiana, da maioria da população baiana em sua diversidade. Muito obrigado, Jonatas, candidato do PSOL à Assembleia Legislativa da Bahia. E lá na ponta direita, com a camisa vermelha, o candidato a deputado estadual, ele que atualmente é deputado federal, Robinson Almeida. Robinson Almeida, é muita diferença entre a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Por que Robinson quer ser deputado estadual? Uma boa tarde a todos, cumprimentar aqui os candidatos, Prisco, Jonatas, Olívia, você, Pablo, a TV Aratu.
Eu estou aqui à sua direita, mas eu sou de esquerda, sou organizador, fundador do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado e tenho uma história, uma trajetória vinculada aos movimentos sociais. Fui secretário de comunicação do governo Wagner por 8 anos, ajudei o governo da presidenta Dilma na Secretaria-Geral da Presidência da República e assumi o mandato de deputado federal no ano de 2017. Então, por conta da minha experiência, eu fui convidado pelo nosso grupo político, pelo governador Rui, pelo ex-governador Wagner, a reforçar o nosso time na Assembleia Legislativa, a fortalecer o nosso projeto político aqui na Bahia. E vou para lá levar a minha experiência, o meu compromisso com as lutas sociais e ajudar o Brasil nesse momento e a Bahia. Ajudar a eleger um novo presidente legítimo, Fernando Haddad, para a gente poder governar numa parceria Bahia e Brasil e ajudar Rui Costa aqui a continuar desenvolvendo os projetos estruturantes que têm melhorado a vida do nosso povo. Mobilidade urbana na capital, água e energia no interior, interiorização da saúde, as políticas públicas chegando mais perto da população e transformar a Assembleia Legislativa com força nova, com gás novo, para dar uma mexida e favorecer um debate político que possa envolver a nossa sociedade e a gente ir melhorando a imagem da política, hoje muito afetada pela população que pede renovação. Então foi com esse compromisso que eu me dispus a ser candidato a deputado estadual. Muito obrigado, Robinson Almeida, candidato pelo PT. E aqui também na ponta esquerda temos um candidato à reeleição, agora pelo PSC, o soldado Prisco, que também está participando conosco dessa conversa, desse debate transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais. Soldado Prisco, por que o senhor merece ser reeleito? Em primeiro lugar, agradecer a Deus, toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Ele. Agradecer aqui também a presença de todos os candidatos, Robson, Alice, a Jonas e a TV Aratu também, por essa iniciativa, né? Primeira vez, assim que estou vendo um debate entre candidatos e deputados. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos. A garantia da nossa reeleição, a população na Bahia viu, nos deu na eleição passada, não tenho dúvida nenhuma que vai nos dar de novo, até pela defesa da segurança pública, que tem afetado aí demais o povo baiano. Só em Salvador, neste ano, nós tivemos mais de 4.000 assassinatos. Isso prova realmente que a segurança pública está muito aquém do que o povo da Bahia precisa. Então, o nosso trabalho na Assembleia Legislativa vai continuar, né, na defesa da segurança pública, que não envolve só a polícia em si, envolve muitas questões. A educação na Bahia também está numa trava absurda, a área social da Bahia, tudo isso só aumenta a violência e nós estamos lá na Assembleia Legislativa para continuar essa defesa. A defesa do povo da Bahia, a defesa do povo da Bahia real, não o povo da Bahia da propaganda, né, que nós vemos aí. Nós queremos a defesa daquele povo que realmente está sofrendo nos guetos e nos becos da Bahia, toda a população da Bahia que está sofrendo principalmente com a segurança pública. Segurança essa que você não consegue nem sair de casa hoje, está simplesmente fechado dentro das suas residências. Por isso, nós queremos dar continuidade a esse mandato para fazer a defesa desse povo, do servidor público que vem sofrendo muito, né, com este governo que a gente está passando, 4 anos sem reajuste, nunca aconteceu na história da Bahia isso. E todo servidor público sabe o sofrimento que está passando e a defesa que a gente faz do servidor público naquela casa. Então, por isso, por essa bandeira, que a gente sempre defendeu e nunca mudou, porque chegou lá, a gente vai estar pedindo a reeleição. Soldado Prisco do PSC também um convidado, um participante conosco aqui desse debate, como ele mesmo falou, debate pioneiro em televisão e em internet com candidatos a deputado estadual. Esse debate é transmitido ao vivo pelas redes sociais do Aratu Online, pelo Twitter, Linha de Frente BA, pela página do Aratu Online no Facebook e pelo Aratu Online, o portal /ao vivo. O candidato Thiago Corrêa, do PSDB, também foi convidado, confirmou presença, mas de última hora disse que um compromisso de campanha, um atraso em viagem ao interior, não permitiu que ele pudesse participar. A sexta cadeira, embora os nossos produtores Léo Bassan e Camila Costa tivessem diligentemente procurado um candidato, nenhum tinha agenda para poder participar, nenhum dos consultados tinha agenda para poder participar do nosso encontro aqui. As regras do debate são muito simples, a gente vai falar de alguns temas e vocês podem discutir de forma civilizada, como eu já vi que todos são coerentes, civilizados e políticos consagrados aqui na Bahia, cada um em uma linha de ideologia e uma linha político-partidária. Por isso que o debate é plural, é diversificado para você poder participar e escolher melhor. Você pode acessar aí pelos comentários do Aratu Online e também mandar, propor sua pergunta, propor o tema que mais interessa aos baianos. Para iniciar essa rodada de conversa, eu vou convidar a jornalista Cris Almeida, da equipe da Aratu e do Aratu Online,
e ela vai propor o tema que ela gostaria de ser discutido aqui. Cris Almeida, seja bem-vinda. Olá, tudo boa bem? tarde, tudo bem, Paulo? Que bom. Boa tarde, Você pode candidatos. agora falar diretamente com o público e com os candidatos. O que é que você acha que eles devem debater aqui com a gente, Cris? Ótimo, então vou começar pelos índices do IDEB, né, que foi publicado no início do mês, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e apenas o 5º ano do ensino fundamental conseguiu bater a meta, inclusive de 2019. E aí eu queria saber dos candidatos quais são as propostas, como eles vão trabalhar efetivamente na ALBA para ajudar a educação na Bahia. Eu gostaria de começar pelas mulheres. Já que uma mulher fez a pergunta, gostaria que a candidata Olívia Santana, do PCdoB, comentasse o que Cris Almeida falou sobre educação, sobre o IDEB. Então, Cris, eu tenho quanto tempo? A senhora tem 1 minuto para Ave falar. Maria, coisinho. Mas ainda tem réplica, tem tréplica. Mas então, eu penso que esse é um debate, é um tema estratégico, que é parte da minha pauta de trabalho, caso seja eleita deputada. Eu fui secretária de Educação de Salvador, tenho orgulho de ter contribuído com a elevação do indicador de IDEB na cidade, na capital baiana, e pretendo, chegando na Assembleia Legislativa, estabelecer de fato esse diálogo com a Secretaria de Educação do Estado, para que a gente possa colaborar. Eu penso que a Assembleia Legislativa pode sim contribuir, não só com legislação, mas com indicações, para que contribua com o governo do Estado, com a gestão do governador Rui Costa. Eu serei base de apoio sim ao governador. Acho que muito foi feito pelo que se encontrou no quadro da educação baiana, mas muito falta ainda ser feito e eu espero poder colaborar com essa questão, porque penso que educação, cultura, estrutura para uma educação de qualidade precisa acontecer. A gente tem que encontrar essa engenharia de garantir professores valorizados. Eu vejo que o governo tem feito esse esforço, mas a gente também precisa de um parque escolar adequado, elevado às condições de ensino para que os estudantes possam produzir melhor. E essa união de educação, cultura, esporte e lazer é fundamental para um melhor desempenho desses estudantes, além do ensino profissionalizante, que com o primeiro emprego eu percebo, e eu fui parte também desse trabalho em relação ao primeiro emprego, e o primeiro emprego nos ajudou a dar um salto na educação profissionalizante. Inclusive, hoje nós temos 96 mil matrículas no Estado, e eu acredito que nós podemos sim operar com foco nessa junção de educação, arte e esporte na escola, com vista à elevação da qualidade Candidata do Olívia ensino. Santana, do PCdoB, muito obrigado por sua resposta. Eu quero saber agora do candidato Soldado Prisco, do PSC. Como a jornalista Cris Almeida falou, somos o último no índice do IDEB. Quem fracassou na educação na Bahia, Soldado Prisco? Olha, está provado que foi o próprio governo do Partido dos Trabalhadores. Como a própria deputada que fez base do governo, fala que um governo que está aí encontrou do governo anterior. Nós tivemos na Bahia 8 anos do governo Jacques Wagner e agora mais 4 anos do governo Rui Costa. E não houve nenhum investimento nessa área de educação que pudesse tirar a Bahia desse local que ela se encontra. Então, há de se tratar realmente a educação como prioridade. Coisa que este governo, infelizmente, esse que é o mesmo governo do governo anterior, não vem tratando há 12 anos na Bahia. Isso é um retrato que está declarado. O que é que acontece com isso? Um aumento da violência, examinamento da escola e a falta de estrutura nas escolas. Como a gente está vendo hoje, a realidade na Bahia. Como deputado estadual, tenho dúvida nenhuma que o que a gente deve fazer lá é sair um pouco da Assembleia, realizar audiências públicas, mostrar a verdade, a verdadeira face para a população da Bahia, ver como é que anda a educação na Bahia, dentro das escolas, no interior da Bahia, né, para mostrar como é que anda essa condição, para tirar a Bahia dessa situação que se encontra hoje. Essa é uma face que tem que ser mostrada, não a da propaganda, porque já está aí há 12 anos e esse cenário só desce, ela não sobe, não há melhora. E o tratar muito bem os servidores públicos, afinal de contas, os professores, que são a verdadeira mala, que cresce isso, que faz com que impulsiona, né, a educação na Bahia, estão sendo muito maltratados com o próprio governo do Estado. Já tinha falado aqui anteriormente, o tratamento que foi dado 4 anos, greve, inclusive, dos professores, que durou 137 dias, um corte de salário e tudo. O próprio governo anterior, onde esse governador atual era secretário, e nada foi melhorado. Vocês estão vendo que realmente a realidade da Bahia não vai sair da situação que está enquanto tiver este governo. Candidato Soldado Prisco falou o que acha aí a respeito da educação. Eu quero saber do candidato Robinson Almeida, como ele mesmo falou, participou do governo
Jacques Wagner como secretário da Comunicação. O senhor concorda com o soldado Prisco? Houve o fracasso do governo de Jacques Wagner na educação? Olha, primeiro as pessoas têm que ter as informações melhores. Você sabe quanto é o salário médio de um professor da rede estadual na Bahia? R$ 7.500. Vou repetir, R$ 7.500 é o salário médio de um professor da rede estadual. Houve, nos últimos 12 anos de governo, o maior reajuste dos servidores públicos, reestruturação das carreiras, inclusive a polícia foi muito beneficiada por isso, teve aumento real de 9% em 2017, teve 5% em 2015. Então tem um blá 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 para dizer que não houve reajuste, mas não corresponde à realidade. É por isso que a população está botando Rui Costa reeleito com 61%, porque entende que a realidade é a que ela vê. A educação, nós precisamos efetivamente mais investimentos continuados, principalmente em dois vetores. O primeiro é o da gestão escolar. Nós temos 1.300 escolas e 800 anexos. E essa escola precisa ter um suporte permanente para ela funcionar, todo o seu equipamento, a sua estrutura, para que haja um ambiente necessário para a transmissão do conhecimento. A segunda questão é o processo pedagógico. São os professores que precisam permanentemente serem treinados e envolvimento da comunidade escolar, dos pais, dos professores, dos alunos, para que a gente tenha esse envolvimento para melhorar esses indicadores. É um desafio que o Brasil está enfrentando. E tem uma questão que eu acho muito importante, que é o uso de novas tecnologias na educação. No meu tempo, talvez de muitos aqui, a gente aprendia a ler e escrever com uma caneta, com o papel e com o lápis. Hoje em dia, essa nova geração já está com o tablet na mão desde pequeno. Então, essas tecnologias têm que ser utilizadas para a formação dessa nova geração, para que elas possam ter no ambiente da escola, um ambiente que conviva com o ambiente que ela tem em casa, que ela tem na sociedade, que já tem essa influência tecnológica. Nós precisamos de uma modernização. E eu tenho que registrar que o governador Rui Costa tem 3 programas vitoriosos na educação. O primeiro emprego, 7.000 pessoas conseguiram emprego a partir do seu desempenho, sem nenhum tipo de indicação de bilhetinho da rede pública. O Partiu Estágio, mais de 5.000 pessoas beneficiadas nos órgãos e empresas públicas, e o Mais Futuro, que garante a permanência de estudantes universitários nas universidades estaduais para poder desenvolver o seu curso, a sua formação. Ainda há muito o que fazer, mas zerar os investimentos do governo no desempenho, creio que não condiz com a realidade que nós vivemos na Bahia. Esse é o candidato Robinson Almeida, do PT. Agora eu passo a palavra ao candidato Jonatas Monteiro, do PSOL, aproveitando para perguntar ao senhor, caso seja eleito deputado estadual, que propostas o senhor pode levar para melhorar esses índices da educação na Bahia? Olha, a pergunta que Cris coloca é uma questão fundamental. Eu sou professor da rede estadual, certo? Então, convivo com essa questão do chão da escola. E posso dizer que... O senhor ganha, desculpe interromper, o senhor ganha R$7.000? Nem de longe, então, nem de longe. O salário médio dos professores é esse. Eu peço respeito à minha fala, não interrompi a sua, peço que não interrompa a minha. Não, caso haja discordância, Robinson Almeida tem direito depois a uma tréplica. Mas não corresponde à realidade da maior parte dos colegas, desconfio muito do indicador, peço inclusive que antes de falar, que faça um trânsito pelas escolas da rede estadual e veja se a posição do conjunto da categoria é essa. Inclusive, existe uma crítica óbvia em torno de um reajuste de 4 anos, inclusive, totaliza mais de 20%, inclusive, de defasagem em relação à reposição da inflação. Agora, sem meias voltas, eu acho que todas as forças políticas que estão aqui representadas tinham que ter um compromisso, que não tiveram, inclusive, porque também não adianta a crítica de conveniência, porque durante o carlismo e as experiências de governo à direita, a gente também não teve avanço significativo na educação, e nem dá para dizer que os últimos anos foram essa revolução na educação, porque a gente consegue perceber qual é a situação concreta das escolas. Então, tem coisas muito evidentes que a Assembleia Legislativa pode fazer. Uma delas, revisar o Plano Estadual de Educação, garantir que haja redução do número de estudantes por turma, garantir que a gente consiga, de alguma maneira, mudar o projeto político-pedagógico das escolas, inclusive garantindo assistência para que a escola dialogue com a realidade que ela atende, porque uma escola na zona rural é diferente de uma escola na periferia de um centro urbano e ela não pode ficar de costas para isso. Que a gente consiga que a legislação nacional, que prevê a discussão sobre
história e cultura de África, né, e da cultura negra, se faça presente, que é a Lei 10.639, que até hoje é muito precariamente presente na realidade das escolas, tem a ver com o que o nosso povo é, o que nós somos, né, principalmente nós negros e negras, né, que se discuta história indígena na escola, porque nós temos um número grande de povos indígenas, mas principalmente que haja prazos e metas dentro do Plano Estadual de Educação que garanta reestruturar o conjunto da rede. Porque não adianta fazer propaganda que uma escola é modelo, né, quando a realidade do conjunto da escola é ter uma quadra, ser luxo, né, e uma quadra coberta ainda mais. Né? Então, não adianta você pensar a possibilidade de educação integral, né, que é uma proposição que eu apresento também, sem pensar que isso precisa ser garantido a partir da diversificação da estrutura da própria escola. Né? E aí, Olívia comentou da rede de educação profissional, em particular eu sou professor da rede de educação profissional. E qual é a realidade da rede? Teve uma expansão de matrículas, é verdade, certo? Mas sem um concurso público, nem para pessoal técnico, nem para nenhum professor efetivo da área técnica, né? Então, as matrículas saíram de 7 mil para 130 mil, né? Mas boa parte das escolas funciona num quadro onde a minoria de professores e professoras são efetivos, concursados, né? A maior parte é contrato temporário. Então, essa realidade nunca vai permitir que a gente avance do ponto de vista dos indicadores. Jonatas, muito obrigado por aproveitar bem seu tempo. O candidato Robinson Almeida foi contestado aqui e ele tem direito a mais 30 segundos se quiser completar a informação que passou. Não, eu achei interessante a abordagem de Jonatas, mas esse é um dado de realidade. Você pode até não receber. Eu falei a média do salário dos professores, porque aqui foi feito um arraso em relação à remuneração dos professores que não corresponde à realidade. Em relação ao aumento também, eu tenho que contextualizar. Houve progressão de carreira, o que significou, no último período, 7%, nos últimos 2 anos, 14% para os professores. Então, não é o salário ideal, porque salário nunca é ideal, mas o governo do Estado tem feito um esforço enorme, especialmente nesse ambiente de restrição fiscal, onde o Brasil não consegue pagar salários de servidores em muitos estados, não pagar aposentados. E Rui Costa tem honrado os servidores públicos, pago em dia e conseguido para algumas carreiras aumento, correção e também progressão da sua estrutura de salário. Agora, a candidata Jonatas vai ter direito também a uma tréplica. A candidata Olívia Santana, que já foi secretária municipal de educação no governo primeiro de João Henrique, não foi? Exato. No primeiro governo de João Henrique, a senhora pode agora completar. O que eu queria chamar a atenção, porque Jonatas fez uma referência em relação à contratação de professores. O governo acabou de convocar mais de 3 mil professores e coordenadores pedagógicos concursados, coordenadores pedagógicos. Eu, inclusive, acompanhei esse processo, né, junto com a PLB, e quero também dizer aqui para o soldado Prisco que no governo de Rui Costa houve diálogo sim com os professores, apesar de toda a crise que está acontecendo nesse país. Só para terminar, o que houve, diferente do que aconteceu no município, que o prefeito colocou arma na cara de professor em greve. A greve que aconteceu agora, o governo municipal, você tem fotografado e filmado a guarda municipal com fuzil na cara de professores. O governador Jacques Wagner mandou a mesma coisa na Assembleia Legislativa com os professores. Nem no governo de Wagner, nem no governo de Rui, Jacques Wagner colocou a PM na Assembleia Legislativa. Cara de professores. Obrigado, candidato Olívia. O candidato agora. soldado Prisco pode rebater, tem direito. Se na quiser. Greve dos professores, 137 dias, porque o povo esquece de mais nada. Aliás, Lula esquece tudo, esquece, né? Não. Então o povo esquece de mais nada. Na greve dos professores, 137 dias, houve ordem judicial, a Polícia Militar deslocou para a Assembleia Legislativa, houve corte de salário, entendeu? Adentraram a Assembleia Legislativa, não vou nem falar na greve dos policiais, que ocuparam a Assembleia lá de forma pacífica e ordeira, e houve bala na cara e um policial militar negro, que não vi ninguém do outro governo negro, colocar em frente a isso. Então, vamos tocar a realidade que nos governos aconteceram isso. Independente de que partido seja, não pode acontecer errado. No governo da CM aconteceu, está errado. No governo do PT, está certo? Então está errado mesmo, gente. Candidato soldado Prisco, o senhor já teve a oportunidade, candidato Robson Almeida, agora Jonatas Monteiro do PSOL vai ter a oportunidade para a gente pular para outros temas que também são importantes e caros para o eleitorado, o cidadão baiano. Estamos ao vivo no Aratu Online, pelo Facebook, pelo portal do Aratu Online e também pelo Twitter do Linha de Frente BA, falando sobre educação, vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre a seca
que assola muitas localidades da Bahia. Mas agora Jonatas Monteiro, professor, quer falar sobre educação. Isso, minha contestação é a média, de fato. A média não corresponde àquilo que é o grosso da categoria e tudo mais. E aí não adianta confundir, né, piso salarial com progressão na carreira. Progressão é direito, tem a ver com a conquista histórica nossa, né, dos professores e professoras da rede estadual, em torno de como a carreira, né, cria um horizonte para a gente. Então a gente não pode usar isso como subterfúgio para, né, definir aumento, condição salarial. Segundo, em relação à questão do concurso público, sem dúvida nenhuma é importante o concurso público, mas ele não dá conta nem de quem pediu aposentadoria nos últimos 2 anos na rede estadual, certo? Então tem um quadro de defasagem muito evidenciado de quem está na escola, não sei em qual realidade, né, se vivencia, né, quem está nos órgãos do governo do estado, mas a realidade da escola é que efetivamente na escola, em média, de 25 professores e professoras, 5 são efetivos. Então é evidente que você não vai conseguir produzir vínculo daquele profissional com a comunidade que a escola atende, né, para o médio e longo prazo, que é quando a educação dá resultado, né, se você não tem condição, inclusive, de trabalho, né, de avanço na carreira e tal. Então, isso é fundamental que a gente perceba, certo? E a Assembleia Legislativa perdeu uma grande oportunidade de fazer isso, a deixar de modo secundário o debate do Plano Estadual de Educação, que agora, né, sem dúvida nenhuma, dentro da nossa proposição de mandato, é no mínimo uma coisa a ser pautado para que seja revisto, para que a gente consiga fazer esse debate com a sociedade baiana e mobilize as pessoas para entender esse papel estratégico que a educação tem no nosso estado. Agradeço ao candidato Jonatas Monteiro e agradeço a todos vocês que estão acompanhando pelas nossas redes sociais, comentando. Há um debate paralelo aqui, muita gente comentando e falando das suas preferências, falando das suas críticas. É bom assim, é bom sem violência física e sem violência verbal. A democracia se faz desse jeito. Falando em violência, esse é um tema que é muito importante para os baianos. Segundo entidades independentes, o número de mortos, o número de homicídios na Bahia, mortos por ações violentas, lidera em todo o país em termos absolutos. Temos aqui um representante da categoria policial, o soldado Prisco, inclusive já foi líder de movimento grevista na Assembleia Legislativa. Quero saber do senhor, o que é que o senhor pode fazer caso seja reeleito como deputado estadual para garantir um pouco mais de conforto, segurança e também cobrar das autoridades que a violência tenha índices diminuídos no nosso dia a dia? Olha, se o governo priorizasse a segurança pública, coisa que não faz, que as pessoas têm que entender qual é o papel de um deputado na Assembleia, que é de legislar. Nós somos o poder legislativo. E naquela casa, infelizmente ainda, é considerada uma casa homologadora do Executivo. O que o Executivo manda para lá é caso pacífico, determina a volta, se acabou. Então não há uma prioridade na segurança pública na Bahia. Nós tivemos nos últimos anos uma queda absurda no nosso efetivo policial militar. O governo fala que nós convocamos concursados, como foi colocado aqui agora na questão dos professores, mas não consegue nem repor a média de aposentadoria. Nós temos aí uma perda de quase 20 mil homens no estado da Bahia. Nós temos 193 cidades na Bahia com apenas 2 policiais tomando conta das cidades. Nós temos aqui o bairro de Cajazeira, que é um exemplo, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia, considerada se fosse cidade, né, com 800 mil habitantes, com apenas 153 policiais fazendo conta daquilo. Isso total do efetivo. Se você comparar administrativos, os oficiais, quem estão de férias, não chega até 2 viaturas na área por dia. Nós temos uma aberração na Bahia, que são 2 policiais em viatura, que não consegue garantir a segurança nem dele próprio, quanto mais de um cidadão. Então, assim, está sendo cada vez mais forçado os policiais a irem para as ruas para oferecer uma sensação de segurança e não uma segurança ao cidadão. Haja vista 4 mil assassinatos, Feira de Santana mais de 300. Todos os índices de todos os órgãos independentes da Bahia vão primeiro colocar em todos os índices de violência. E isso nos últimos 10 anos, governado pelo governo do PT. Então não há o que negar, não somos nós que estamos falando isso, todos os dados mostram isso. O governo da Bahia gastou no ano passado, esse ano, muito mais em propaganda do que em segurança pública. Isso é fato. O salário, como o Robson colocou aqui, que a PM teve vários ganhos, nada foi nos dados, tudo foi conquistado. Por duras lutas, por causa de greve da categoria. Porque a categoria que fez a greve se empoderou contra o governo, que não quis dialogar, que teve que ir para o diálogo forçado. Como esse governo agora, que tem 4 anos, não sentou sequer nem que um sindicato da sua base. Esse governo que se diz democrata. Até o presente momento, nenhum sindicato ele chamou nenhuma associação de policiais. Então, assim, falta priorizar o homem que faz a ponta de segurança pública e a estrutura, que não tem estrutura nenhuma hoje. Haja visto que nossa categoria é a categoria que tem mais suicídio no Brasil. Isso prova que realmente tem algo errado.
E não vê uma prioridade do governo nesse sentido, na segurança pública. Candidato Soldado Prisco, muito obrigado por sua contribuição. Agora eu quero ouvir do candidato Robson Almeida, do PT. Aliás, eu quero até fazer um adendo ao que o candidato Prisco falou. O orçamento da segurança pública, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública é comparável ao orçamento da educação e da saúde. Quase 4 bilhões e 500 milhões de reais dedicados para a segurança pública. É pouco dinheiro, Robson Almeida? É muito? Como é que o povo vai encarar esse investimento na segurança pública? Olha, aqui é bom porque a gente vai debatendo e as pessoas vão reconhecendo as coisas. E eu achei bom o reconhecimento que houve aumento salarial para o policial militar e para as polícias na Bahia, no governo Wagner e no governo Rui Costa. No governo Wagner, forçado por greve da polícia. No governo, não dado governo pelo governo. Wagner foi o governo que mais valorizou o salário e as condições de trabalho da PM, e o governo Rui continuou na mesma batida. Teve aumento em 2015, aumento em 2017, 2.500 policiais militares e bombeiros civis contratados, 1.000 policiais civis, 500 agentes de presídio, 4.000 agentes de segurança nessa crise que nós vivemos fiscal no Brasil. Então nós temos que botar o pé no chão e reconhecer. A questão de segurança pública tem que ser tratada nas duas dimensões. A primeira da repressão qualificada, que é o aparato da polícia para pegar aquelas pessoas que não podem ter o convívio social, que matam, que assaltam e que precisam ser retiradas de circulação. E o governador tem investido em equipamento, tem investido em viaturas, tem investido em reforço de homens para que as nossas polícias possam trabalhar melhor. E a outra ponta é a prevenção. Você precisa evitar que esse tráfico de drogas copite a nossa juventude e leve os sonhos dela para um verdadeiro pesadelo, que é a entrada desse mundo das drogas. O Brasil perde 60 mil vidas por ano e 70% jovens de 15 a 29 anos e a grande maioria pobres, negros e moradores da periferia. É uma tragédia brasileira e a Bahia é parte dessa tragédia que nós estamos enfrentando aqui com muito trabalho, investindo em educação, em cultura, em esporte, para consolidar esse cinturão de proteção e de prevenção social. O investimento em segurança, você colocou aí os números. Isso aí é para pagar 33 mil policiais, é para pagar a folha de aposentados na área de segurança, é para manter as delegacias funcionando, os batalhões da Polícia Militar, fazer as operações, o carnaval, a segurança que é feita. Então, é um investimento alto e que precisa ser combinado, minha reflexão última em relação à segurança, com a entrada do governo federal nessa agenda. Porque o nosso pacto federativo, que veio da Constituição em 88, deixou a responsabilidade de segurança exclusivamente com os estados. E hoje em dia, você não tem como combater a violência que é estruturada a partir do crime organizado e das organizações criminosas sem um processo coordenado pelo ente nacional, o governo federal, articulando os estados, combatendo o tráfico nas fronteiras. O governo Rui Costa devolveu 18 milhões para o governo federal porque não sabia utilizar o recurso. Botando o exército... O senhor confirma isso? A devolução devolveu 18 milhões, toda a empresa foi divulgada, ele devolveu 18 milhões. Deixa eu concluir meu raciocínio que eu vou responder ao soldado. Então, colocando o exército para fazer a fiscalização de fronteira, para impedir a entrada das drogas no Brasil, combatendo e retirando de circulação as principais facções criminosas. Então, o governo federal tem que ocupar um papel importante de organizador do combate à criminalidade no país. Com 14 anos do governo federal, do seu partido, à frente do governo federal, junto com o governo do Estado. E não aconteceu isso. Quando você fala do governo federal, parece até que o seu governo não ficou. Foram 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. O soldado Prisco apoia o governo Temer, o PSC da base dizendo Temer. Que apoia Temer, eu não apoio, não. PSC da base de Quem elegeu Temer foi o seu partido, não foi meu partido. Eu não votei em Temer, foi vocês que votaram em Temer. Por favor, Prisco. Obrigado. A verdade dói. O PSC apoia o governo Temer. Mesmo. O PSC apoia o governo Temer. O soldado Prisco é filiado ao PSC. Os deputados do PSC votaram em Temer e elegeram ele presidente da República. Temer foi eleito dessa forma e ele continua hoje escondendo quem é o seu presidente. O seu presidente é Temer e ele é responsável por esse desmonte que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos, essa regressão social que nós estamos assistindo, que tem a repercussão na violência, com mais desemprego,
com falta de oportunidade. Seu governo, quem elegeu o Temer foi vocês. Foram 2 vezes vice de vocês. Temer foi eleito, e foi ele que elegeram vocês. O PSC, o seu partido Ele foram votou a favor. 2 vezes. Eu não votei em Muito Temer, obrigado. não. Seu Partido que partido, votou. PSC. Muito obrigado. Não. Vamos falar ainda sobre o cenário nacional, com certeza, sobre os apoios a candidatos a presidente da República. Agora eu quero ouvir de um professor. Educação e segurança são assuntos completamente ligados. E o Jonatas Monteiro, do PSOL, que é professor, queria saber sua opinião sobre a segurança pública, como um deputado pode ajudar, e também se o senhor está satisfeito com a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, nas comunidades da periferia de Salvador e da Bahia. Pronto. É muito pertinente, Pablo, sua questão, porque quando a gente discute segurança, né, se desloca fatalmente, e é fatalmente mesmo, para essa discussão sobre efetivo policial, né, sobre o aparato policial, e eu acho que já começa problemático daí. Não porque a gente não tenha policiamento, presença de efetivo, recuperação dos quadros, mas porque só isso não dá conta. Basta olhar o orçamento aqui da Bahia, que dos 5 bilhões previstos para a área, né, 4,9 foi executado, certo? Em relação ao orçamento de 2017. No entanto, só 0,5, menos do que 0,5, foi para a Superintendência de Inteligência. Então você tem um problema já de partida de concepção, né? Porque aí se discute que o crime organizado, o tráfico, isso, mas efetivamente quem tem morrido é quem é preto, pobre, né? A juventude negra particularmente e tal. Eu não acredito nessa concepção de segurança, certo? Eu acho que o governo Rui Costa peca profundamente por reforçar esse modelo, certo? Inclusive o episódio do Cabula, eu acho que é sintomático disso, inclusive atribuir, né, um sentido elogioso por uma ação que é uma ação criminosa, inclusive, né, de assassinato de jovens, que acontece cotidianamente nas periferias que a gente tem de todos os centros urbanos da Bahia, né? Então esse modelo de segurança aí não dá conta. Ele é complicado para quem deveria ter seus direitos garantidos, inclusive o direito de segurança, é complicado para o trabalhador e para a trabalhadora da segurança pública, inclusive, que também tem seus direitos negados e é colocado uma condição de risco em nome de um discurso de guerra às drogas, que é definitivamente confortável para quem controla a empresa do tráfico, mas profundamente danoso para quem está vivendo nas periferias. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu moro na Queimadinha, um bairro que é uma periferia de Feira de Santana. Cresci e moro, minha família mora 70 anos nesse lugar, certo? E por escolha estou lá. E vejo muito bem qual é a questão. Então, por exemplo, é um bairro onde o debate, algum tempo atrás, era ter uma base comunitária de segurança. E eu lembro que eu questionei na audiência e disse, quando é que vem o resto? Né? O que historicamente tem sido negado. Então, essa é uma primeira dimensão que a gente tem que discutir, que é equivocada pensar dessa maneira a discussão de segurança. Fora que aí tem os outros aspectos, né? A gente tem que pensar como é que a escola está funcionando, a saúde está funcionando. Então, vamos pensar dentro do debate da saúde. Se fala muito da questão das drogas, né? Tem a ver com consumo abusivo. Pergunte aí qual é a rede de cobertura dos CAPs e o que é que do ponto de vista estadual tem sido feito do ponto de vista do tratamento para o uso abusivo. Pouquíssimo. Pega os 417 municípios do estado da Bahia, pouquíssimos têm qualquer tipo de centro de referência que dê conta do uso abusivo, do vício. Então, como é que você diz que tem um problema com as drogas se você não tem política pública que responda a isso adequadamente? Aí nunca vai resolver na bala. Né? Isso já está provado, essa política de guerra às drogas, nesses termos, que justificam uma política de segurança extremamente violenta, né, que causa a insegurança de todo mundo, não garante os direitos das pessoas. Eu sou contrário a isso por concepção. Acho que tem que avançar muito. Candidato Jonatas Monteiro, muito obrigado. Candidato representante aqui do interior da Bahia, ele que vem de Feira de Santana e postula uma vaga à Assembleia Legislativa. Ele quer ser um dos 63 deputados estaduais. Agora eu passo a palavra à candidata Olívia Santana, a senhora também como representante da comunidade negra. O candidato falou de alguns episódios, inclusive do caso Cabula, em que 13 jovens morreram em uma ação e 9 policiais estão sendo investigados agora pela esfera federal, não mais na Justiça Estadual. Candidata, como está a segurança pública da Bahia? A senhora gosta do que está acontecendo na segurança pública? Então, Pablo, eu penso que nós temos que ver essa questão da segurança pública de uma maneira muito mais integrada com outras ações, principalmente ações na área da educação. Para mim, fora da educação, não há salvação. Acho que deve haver mais investimentos em políticas de ressocialização, principalmente nos adolescentes em conflito com a lei. Nós temos hoje a Fundac. Eu, quando fui secretária do Trabalho,
procurei fazer parceria com a Fundac, com a gestão da Fundac, no sentido de garantir curso de qualificação, retomar os vínculos socializantes desses meninos com um caminho diferente, que não o caminho da criminalidade. Eu também não acredito nessa política de guerra às drogas. Eu acho que isso é uma coisa que persiste no Brasil, é um modelo no país inteiro. A gente tem investimentos, o governador Rui Costa investiu, por exemplo, em um grande centro de inteligência hoje na Bahia, é um dos maiores da América Latina, inclusive. Então nós não podemos dizer, não tem investimento. Tem investimento em segurança pública, tem investimento em compra de viaturas, equipamentos, câmeras. Entretanto, isso é insuficiente, não só do ponto de vista da coerção, né, do combate à criminalidade, mas do ponto de vista de um conceito do que nós precisamos ter na sociedade. Eu penso que nós precisamos ter política que atenda, políticas sociais, que chegue com muito mais força na vida das pessoas, especialmente a juventude, porque essa juventude, a juventude negra, existe pena de morte para a juventude. A gente tem uma mortandade de jovens no Brasil inteiro e nós temos que enfrentar isso. E a gente só enfrenta com política de educação, com políticas de esporte, com política de ressocialização. Os presídios precisam ser espaços de reconstrução de imunidade, digamos assim. Eu não consigo ver a política de segurança pública como uma política apenas da punição ou da vingança. Tem uma grita por vingança. Eu acredito numa outra perspectiva. Portugal, a Europa tem uma série de experiências de enfrentamento a essa questão das drogas que são totalmente diferentes do que acontece nos Estados Unidos e do que acontece em boa parte da América Latina. Eu acho que a gente deveria se espelhar nesses modelos que têm dado certo. Portugal descriminalizou a maconha, o Uruguai, nosso país vizinho aqui, descriminalizou, porque a guerra às drogas, ela acaba matando mais do que você admitindo que parte dessas drogas poderiam ser descriminalizadas e você ter tratamento real para as pessoas que são viciadas, ter algo que possa humanizar e não apenas combater. Obrigado, candidata Olívia Santana. Aí eu quero, nesse tema mesmo, sobre liberação do consumo de algumas drogas, eu quero saber do soldado Prisco, candidato à Assembleia Legislativa, o senhor que apoia, pelo que eu vi no material de campanha, o senhor apoia o candidato Jair Bolsonaro, que tem uma opinião muito mais severa contra as drogas, contra o consumo de drogas. O senhor concorda com o que a candidata Olívia Santana propôs há pouco? Vou te responder, Paulo. Só voltando um pouco aqui, o caso Cabula ele não está federalizado, ele está estadualizado. Os policiais não são criminosos, como foi colocado aqui, até porque o processo não deu continuidade ainda. O processo está apenas em andamento ainda. A princípio, os processos policiais... O Procurador-Geral da República pediu a federalização do caso. Mas não federalizou. Inclusive, agora o tribunal mandou que o processo voltasse de novo à primeira instância. Mas foi reaberto, é porque foi reaberto. Né? Foi voltado à primeira instância. Nem a segunda instância na Bahia chegou ainda. Nós estamos acompanhando, sabemos que os policiais agiram no estrito poder legal, fizeram aquilo que deveriam ser feito naquele momento ali, né? Agiram da legalidade. Quem está à margem da lei, né, tem que ser tratado como a margem da lei. Não que no Brasil tenha a pena de morte, você tem que estar à margem da lei, tem que se matar. Houve um confronto, e os policiais agiram à margem da lei, estavam corretos. Então, eu não sou juiz nem promotor para poder julgar aquilo. Durante o processo, da forma que está acontecendo, até o presente momento, não está nenhuma condenação aos policiais que se participaram daquele fato ali. Após o processo ser transitado e correr, a gente aí vai poder tirar qualquer circunstância em relação àquele fato. Então, mas para voltar esse fato em relação aos policiais, especificamente daquele caso do Cabula. Sobre as drogas, nós estamos radicalmente contra a liberação das drogas. Haja vista no Brasil, provado que não há nenhum investimento, né? Não há nenhum investimento no Brasil, nem na Bahia especificamente, né? Para recuperação dessa pessoa que está utilizando as drogas. A gente está vendo aí a realidade disso. É uma realidade muito nua e crua, esse é fato verdadeiro. Então nós somos radicalmente contra essa liberação das drogas. Isso está provado. A Salvador, especificamente hoje, era dominada pelas facções criminosas, por incompetência do governo na área de segurança pública. Já tem 12 anos no governo. E os índices só aumentam. Esses índices não diminuem. Então isso gera total incompetência na segurança pública, na gestão da segurança. O tal do centro de inteligência, qual nossa amiga ali, Olívia, citou, para a propaganda ele é muito bonito. Agora, para o funcionamento real, convido não só a TV Aratu, como todas as pessoas que estão assistindo, para irem lá, ver esse centro, como é que ele funciona, e para o interior da Bahia. Olhar o interior da Bahia, como é que funciona esse centro.
Se realmente ele funciona, na propaganda ele funciona. É tanto que todo mundo quer viver nessa propaganda. Mas na realidade, no interior da Bahia, em todos os centros, você vai ver que esse centro de inteligência não passa de uma mera propaganda do governo. Não há um funcionamento efetivo. Há muito investimento. Aliás, há um policial militar no elevador embaixo e um policial militar no elevador em cima para que o secretário de Segurança Pública suba. Porque tem que ter um policial militar no elevador de baixo e um policial militar no elevador de cima para tomar conta do secretário de Segurança Pública. É o que há lá. É verdade. Eu gostaria que as pessoas frequentassem Robson Almeida, que inclusive o Jonatas vai falar sobre segurança, o Jonatas vai falar sobre a política antidrogas, mas eu quero saber de Robson Almeida. Para mim essa informação foi surpreendente. Só basta chegar lá que você vai ver como é que é lá, na Secretaria de Segurança Pública. Aqui, muitas vezes, os fatos, os números são atropelados. Muitas vezes aqui, o que é falado não corresponde à realidade. Foi falado aqui que investe mais em segurança do que em propaganda. São 4,5 bilhões. Mais em propaganda do que segurança. Mais em propaganda que em segurança. São 4,5 bi em segurança e 150 milhões em propaganda. Então eu quero restabelecer, porque fica uma conversa que não coloca os números efetivamente como são. Os eu já fui várias você vezes. não pode negar que a violência na Bahia em 12 anos é a primeira em todo o país. Então, arranja outro argumento com outros números e com verdade. Os números são provados, todos os órgãos provam isso. Mas que prova? Porque você aqui fica inventando números, não sustenta nada. A população da Bahia sabe. Todos os órgãos independentes do Brasil confirmam que a Bahia é a primeira em violência em 12 anos. Deixa eu concluir. Em relação à questão das drogas, qual é a minha opinião em relação a isso? Se me perguntar se eu sou a favor da liberação do crack, eu sou absolutamente contra. Porque drogas é um conjunto de substâncias. Então você tem que analisar caso a caso. O crack, porque vicia rapidamente, cria uma dependência das pessoas e o processo de recuperação é muito difícil, cerca de 80% reincide. Mas o álcool é uma droga e o álcool é liberado. Então já há liberação de drogas no país. A questão é que fica uma mistificação sobre esse debate e a outra droga que é uma discussão sobre a maconha, se ela realmente pode ser classificada como uma droga do convívio social ou não. Porque eu não posso defender e concordar que haja a liberação da droga que é responsável por essa escalada de violência no país, que é o crack. Essa aí tem que ser combatido por conta cocaína, que ela gera uma dependência grande e não contribui para a redução da sua violência à liberação. Mas eu defendo uma política de recuperação de usuários, que a gente possa ampliar essa rede de proteção, que o governo, que alguns partidos que estão aqui defendem, acabou com 20 anos aí, congelou os investimentos na saúde, educação e assistência social. E isso repercutiu no fechamento de vários CAPs cá na ponta. Os pobres é que estão sofrendo o conjunto dessas medidas e os que necessitam. O Estado brasileiro, ele não foi preparado para conviver com essa epidemia das drogas. Hoje, se você perguntar qual é a tecnologia adequada para recuperar um usuário de crack, você não vai encontrar na literatura, médica inclusive, alguém que possa dizer isso aqui está testado e comprovado. Aí as comunidades terapêuticas que desenvolvem uma associação com religião, com acolhimento, com conforto espiritual, com o tratamento da abstinência, têm uma experiência positiva e que tem que ser observada. Os tratamentos médicos têm dado pouco resultados nesse caso, mas eu defendo que essa seja uma prioridade para o Brasil de hoje. Como enfrentar a violência e como enfrentar aqueles que são vítimas da violência. Agradeço ao candidato Robson Almeida pelo uso consciente do tempo dele. E agora o Jonatas Monteiro, ele quer falar também, quer contribuir sobre política de combate a drogas e violência. Só quem está satisfeito com a legislação de drogas no país é a empresa do tráfico, certo? É quem está satisfeito. O policial, a policial que está na ponta, sabe que está enxugando gelo, sabe que não está combatendo efetivamente a empresa do tráfico, certo? E tá, no máximo, o varejista é quem morre. E no máximo, o que a gente vê, inclusive, né, é o discurso de culpabilização de quem morre pela própria morte, certo? Tem uma discordância disso. Acho que a política de drogas no Brasil precisa ser revista. Não é um debate estadual, necessariamente, né, é um debate federal, passa pela mudança na legislação, na regulamentação, e a gente precisa limpar o terreno. Primeiro, explicando o seguinte: as drogas já estão liberadas. Consome quem quer. Qual a cidade do país onde as pessoas não têm acesso, não sabem onde se comercializa as listas e as ilícitas? A discussão é como você regulamenta isso, né? Como é que você cria instrumentos legais para responder a essa realidade. O atual
não responde. Nós temos a mesma política de droga. Aí não dá para fazer o debate de qual é o governo que está agora, o governo anterior, porque tem sido uma política estabelecida no país há décadas. Essa não dá resposta. Nesse sentido, né, defendo uma nova regulamentação que pensa essa dimensão a partir de 4 dimensões, né, 4 aspectos. Primeiro, que a política de segurança que está aí, de guerra às drogas, é justificativa para mim para matar, né, pretos e pobres, sem tirar nem pôr, certo? Segundo, né, que a gente precisa ter política de saúde, tratar caso abusivo como política de saúde. E nem todo mundo que consome drogas lícitas ou ilícitas é necessariamente usuário abusivo, certo? Quem consome álcool aqui, por exemplo, não necessariamente é porque coloca um copo de álcool na boca se torna alcoólatra. Mas existe o caso do alcoolismo, o sistema de saúde precisa dar resposta a isso. Terceiro, você precisa ter política educacional para informar as pessoas, senão vai ser sempre um tabu e o uso político de conveniência de certas figuras hoje que defendem um retrocesso, uma perspectiva fascista de fazer mais do mesmo, inclusive do ponto de vista da morte, com base nessa justificativa de hipocrisia, né? Então tem que ter educação para que as pessoas tenham acesso à informação e possam se situar. E quarto, tem um direito individual das pessoas, certo? Que a gente precisa defender, já que a gente, imagino que todos nós aqui defendemos uma perspectiva democrática, né? Um dos aspectos são as liberdades individuais das pessoas, contanto que não causem dano a terceiros, certo? Então a gente precisa ter uma nova regulamentação. Agora, para concluir pontualmente, do ponto de vista da segurança ainda que eu queria tratar, se falou da questão da educação, mas dentro do debate da segurança estritamente, ele precisa ter um observatório da segurança pública aqui no Estado que garanta produção de dados. O Estado da Bahia sempre contesta os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Precisa então ter dados transparentes e tudo mais. Você precisa efetivamente ter um reforço na perspectiva de inteligência. Não pode ser só 0,4 para superintendência de inteligência, senão nunca vai funcionar, certo? Você precisa ter efetivamente um cadastro, né, que mapeie casos de desaparecimento, casos de tortura, inclusive, né? Você precisa ter um controle externo da ação policial, civil e militar e tudo mais, né? Esses são elementos importantes. E eu estou defendendo isso não só por causa da questão da segurança. Eu acho que qualquer serviço público, educação, saúde, eu digo isso como servidor público, precisa prestar contas à sociedade. E não é diferente na segurança pública. Esse mesmo controle externo que você colocou que deveria ter para controlar as ações da polícia, deveria ter um controle externo também para controlar os abusos de poderes dentro da corporação. Por exemplo, todos esses abusos e o uso dessa corporação, o uso político, por exemplo, dela, exatamente na área da inteligência, que é um uso político imenso aqui na Bahia. O senhor pode dar um exemplo de abuso? Também. O senhor pode dar um exemplo de abuso dentro da corporação? Os de abusos acontecem muitos aqui na corporação. A utilização da própria polícia para serviços privados, para escoltas de empresas privadas, para tomar contas de hotéis privados. Os policiais não gostam disso? Claro que não, eles estão ferindo a Constituição Federal. Nós somos servidores públicos estaduais, é improbidade administrativa. Em Feira de Santana, a cidade dele aqui, por exemplo, a Rondesp sai de dentro da cidade, né? A cada 15 dias deve fazer escolta de uma empresa privada. Sai da cidade, vai para o aeroporto de Feira de Santana, deixando a cidade desguarnecida para tomar conta de uma empresa privada. E o próprio comandante-geral da PM, a mando do governo, concorda com essa política e fala que é o correto, né? Então, há muitos abusos aqui. Como colocar 2 policiais só para trabalhar em áreas de risco é um abuso, né? É um confronto, a vida daquele policial vai estar em jogo ali. Há muitos abusos, a escala é absurda, a escala Nós temos um exemplo agora, que está acontecendo na escala, chegou ao nosso conhecimento agora há pouco, o policial vai trabalhar 30 horas na eleição estadual e nacional. Então, tem obrigado, soldado Prisco. Inclusive, vamos apurar, viu, a redação do Aratu Online da TV Aratu. Isso é um tema muito importante. Agora, vamos dar a vez, para concluir o assunto segurança, a Olívia Santana, candidata do PCdoB, e vamos passar depois de segurança. A senhora ficou satisfeita com as declarações? Eu penso que, na verdade, esse é um debate que deveria não ser de um bloco, mas de todo um programa, né? De segurança pública é uma questão extremamente complexa e não acho que é uma questão que se resolve em um governo. Acho que é nós temos um passivo aí, né, acumulado, que precisa ser resolvido a partir de uma nova visão, de uma nova política de segurança pública que tem que ser uma decisão nacional. É uma definição nacional, porque o que acontece aqui na Bahia repercute em outros estados, o que acontece no Rio repercute aqui. Então, nós estamos dentro dessa rede como um todo. Eu estudo muito, né, menos do que gostaria, mas, por exemplo, há uma discussão sobre essa questão da política de guerra às drogas. A Angela Davis tem uma produção maravilhosa sobre este assunto, sobre encarceramento em massa, sobre outras perspectivas de enfrentamento, não é, à violência, e a gente precisa que essas visões elas possam desaguar
em uma nova política, em um novo projeto, mas que seja discutido de maneira democrática sobre um projeto de segurança pública e não a partir das questões meramente eleitorais. Inclusive, muita gente está tendo uma atitude oportunista, se aproveitando nesse momento para querer autorização para matar e, de fato, o alvo é sempre as comunidades pretas, pobres e de favela. Candidato Então, a Oliveira gente tem Santana, que muito enfrentar obrigado. melhor isso. Precisamos falar. Essa política de Pois segurança não. pública, qual a nossa candidata colocou aí, volto mais uma vez a falar, são 12 anos deste governo. Nosso candidato aqui, Jonas, colocou também que a Secretaria omite os dados, todos os órgãos do Brasil, independentes ou oficiais, colocam a Bahia com dados oficiais e a Secretaria de Segurança nega. Isso são 12 anos que o nosso candidato aqui, tem a nossa própria candidata, não respondeu ainda por que o governo nega o índice de violência na Bahia, que só aumenta. Ele fala em investimento, mas só aumenta a violência na Bahia e não há uma diminuição, não há uma melhora no quadro da violência na Bahia. E todos os dados, todos os anos mostram que a violência aumenta. Bom, mas como o a governo não coloca. candidata Precisa Oliveira responder. Santana foi citada, por favor, mas de Porque forma o breve. candidato Prisco, ele está esquecendo que a tragédia que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma dura crise econômica, crise política. O seu presidente, não é que o seu partido, governo que você, colocou seu 13 grupo milhões de político desempregados. derrubou Por favor, candidato Prisco. derrubou um governo eleito democraticamente. Vocês que elegeram o botou vice. Temer no lugar. Agora você quer botar ele não é isso? Que é o seu candidato que Vocês defende que a elegeram política Temer, não das fomos nós armas, que elegemos da Temer. bala. Vocês esquecem que ficaram esse 16 cenário, anos no governo? só esse cenário Vocês de ficaram desemprego, 16 anos no de governo. aumento da Deixou miséria, 13 milhões de desempregados. só vai Por fazer favor, Leda, com que a fecha o violência microfone. aumente, meu amigo. Leda, E por não favor, se feche o coloque nesse microfone dos lugar. candidatos. Agora Não o se candidato, coloque nesse lugar, porque candidato você Robson tem Almeida. O candidato Robson Almeida foi citado. Obrigado, candidato Oliveira Santana. Obrigado, candidato Oliveira Santana. Candidato Soldado Prisco, Está no mesmo lugar que Lula está preso. por favor. Temer deveria estar no mesmo lugar que o Lula está preso. Por quem elegeu Temer? Foram vocês. Corta o microfone. Corta o microfone do candidato. Obrigado. Agora o candidato Robson Almeida e para encerrar a discussão sobre segurança, o candidato Jonatas vai falar conosco. Por favor, Robson. Bom, a primeira coisa é as pessoas ouvirem o argumento e não interromper e ganhar no grito. Isso aqui não é assembleia. Você tem que ter serenidade para ouvir as pessoas, Estou em primeiro totalmente lugar. sereno, deputado. Segundo, não é verdade que no governo Lula e Dilma tivessem 13 milhões de desempregados. Dilma deixou, no final de 2014, com a menor taxa de desemprego no Brasil, Exatamente. 4,8%, considerado pleno emprego no país. O que aconteceu nos últimos 3 anos foi uma convulsão econômica e social fruto de um golpe. Lula não está preso porque matou o robô. Lula está preso Lula porque foi condenado em 3 instâncias. Novamente, Pablo, novamente. Lula foi condenado em 3 instâncias. Ele Soldado Prisco, não. Não aceita argumento, irmão? por favor. Não aceita. Mas- Aceita que dói menos, irmão. Mais 15 segundos, Robson Almeida. Aceita que Mais dói 15 menos. segundos para Jonatas Lula, Macedo. Dói menos mesmo. Lula é um preso político internacionalmente que reconhecem todos os líderes mundiais que é um golpe no Preso Brasil. político foi feito pelo seu governo. Eu fui preso sem cometer crime. Candidato algum. Soldado Fui Prisco. jogado em um presídio federal pelo seu governo. Sem microfone para o candidato Soldado Prisco. Muito obrigado. Robson Almeida, já estamos satisfeitos. Muito obrigado. Agora, Jonatas, para a gente concluir e ir para um assunto que interessa muito aos baianos, é emprego. Pronto, mas queria fechar essa discussão de segurança com a seguinte reflexão. Eu sei que há que se fazer as defesas aí das posições, dos legados de governo, mas, Prisco, é importante ter uma ciência, que é o seguinte, do ponto de vista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu estou me apoiando aqui dos dados, ininterruptamente, desde a década de 80, os homicídios no Brasil têm crescido e produziram esse quadro que nós temos hoje, 62 mil homicídios. Então, também é uma perspectiva muito medíocre fazer o debate estritamente de governo, não porque os governos não tenham responsabilidade, certo? Mas porque é um problema de como a nossa estrutura social está desenhada, certo? Então a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande no que a gente está fazendo aqui, né? Por isso que eu estou dizendo, né, nem concordo, né, que a antiga experiência de direita que a gente teve na gestão do Estado conseguiu responder a esse problema, os números continuaram crescendo, e eu acho que a gente também tem que fazer o debate que os governos do PT reiteraram o mesmo modelo de segurança que reforça esses números, né? E aí a gente tem coisas que a gente não pode ter acordo. A gente não pode ter acordo com racismo, certo? E aí, assim, respeito muito a trajetória de Olívia, especialmente o fato de ser uma mulher negra e estar no espaço, no debate, acho fundamental. Mas eu acho que por mais que a gente possa fazer a defesa de um governo, a gente tem coisas de princípio que a gente de fato não pode
vou chamar assim, compactuar. E a gente tem uma política de segurança que pratica um racismo seletivo e tudo mais, institucional, cotidianamente. E isso precisa também ser denunciado. Obrigado, candidato Jonatas Monteiro. Eu acho que todos os 5 aqui presentes e mais quem está nos assistindo, todos concordam que racismo é um crime hediondo e deve ser combatido em qualquer esfera, em qualquer instância. Com certeza. Temos aqui as estatísticas que mostram mais de 14 milhões de desempregados no país. É um assunto que faz os baianos se deprimirem, é um assunto que provoca suicídio, é um assunto que provoca desagregação das famílias e, sobretudo, violência. Aqui na Bahia, o último índice a que tive acesso coloca 1.400.000 baianos sem emprego e 513 mil moradores da região metropolitana também sem ocupação. Quero saber do candidato Robson Almeida se esse é um fenômeno nacional e de que forma a Bahia pode se comportar para diminuir essa taxa de desemprego gritante. Olha, todos que nos acompanham sabem que nós tivemos na história do Brasil um período, que é o período governado pelo presidente Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma, que foi o campeão de geração de emprego. 20 milhões de empregos gerados nesse país. Empregos foram gerados porque a política econômica foi orientada para um mercado interno e transformar o brasileiro em um consumidor para rodar a nossa economia e ela poder gerar oportunidades para a nossa gente. Então foi com Lula que o Estado passou a investir na economia, na construção civil, né, no programa de moradia, o Minha Casa Minha Vida, na valorização do salário mínimo para aumentar a renda do trabalhador, nos programas de transferência de renda como Bolsa Família. E esse modelo que deu certo no Brasil, que levou ao final de 2014 a esse recorde de ter o maior número de empregados no país, que foi no final do primeiro mandato do governo da presidenta Dilma. Depois, né, os que perderam a eleição em 2014 não aceitaram o resultado, botaram o país nessa espécie de crise ininterrupta até agora, institucional, social, política, e montaram um programa que não veio das urnas. Então Temer, né, em comum acordo com os partidos que perderam a eleição, assumiu o poder, votado por eles no Congresso Nacional, uma eleição indireta. Temer foi eleito indiretamente no golpe institucional. E esse programa aí de privatizações, né, a perda do papel do Estado na economia, a recessão, o desemprego. É óbvio que teve um problema também, e eu tenho que fazer aqui a contextuação histórica. No início do mandato da presidenta Dilma, a política de ajuste fiscal comandada pelo seu ministro da Economia, o Levi, não deu resultados também. Não conseguiu aquilo ali organizar essa situação que nós vivemos hoje. Mas é inegável que o Brasil precisa voltar a crescer, precisa de um novo projeto, de um novo programa. É por isso que eu defendo Haddad como candidato a presidente. E a Bahia tem que colaborar com esse desenvolvimento. E essa parceria deu muito certo na Bahia. Wagner governou junto com Lula, governou com Dilma, Rui também pegou um período de muita dificuldade aí, e se o governo federal ajudar os estados podem sair dessa situação de alto desemprego que a gente está vivendo. Agradeço a colaboração do candidato Robson Almeida. Agora eu quero saber do Jonatas Monteiro, ele é que é do PSOL. Desemprego é uma doença social. Eu imagino que você está estudando esse assunto para chegar na Assembleia, caso seja eleito, e propor medidas, projetos de lei que possam salvar a vida de baianos. O que é que o senhor pode falar sobre desemprego? Pablo, na Assembleia Legislativa tem 3 debates que precisam ser feitos, certo? Um é sobre a estrutura urbano-regional aqui da Bahia. Se a gente pega a região metropolitana de Salvador e pega a Feira de Santana, concentra praticamente quase 80% dos serviços e infraestrutura do Estado. Então você tem um problema que a Assembleia Legislativa precisa discutir. É evidente que isso causa distorções muito grandes na oferta de oportunidades, na possibilidade de trabalho, de geração de renda, né, para as milhões de pessoas que vivem na Bahia. Então esse é um primeiro elemento que tem que ser colocado em pauta para ver como é que a gente consegue dinamizar de alguma maneira os circuitos econômicos do Estado de outro modo. Né? E isso não pode significar simplesmente a atração de grandes indústrias, inclusive porque a gente tem uma experiência muito negativa na Bahia, inclusive. Basta pensar os distritos industriais do interior do estado, pegar o caso de Conquista, pegar o próprio caso de Subaé em Feira de Santana, né? Pegar em Ilhéus, Itabuna, vai perceber que acaba a isenção fiscal, as empresas vão embora. Então é uma política muito limitada do ponto de vista de fazer com que a renda permaneça onde ela precisa, né? Onde ela circule entre as pessoas que mais precisam e permaneça no município.
Segundo aspecto que tem a ver com a questão orçamentária, que é uma atribuição da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar as renúncias fiscais. Em 2017, o Estado da Bahia teve 2,8 bilhão de renúncia fiscal, deixou de arrecadar sem nenhum nível de fiscalização se essas empresas que estão deixando de pagar tributos estão, de fato, gerando os empregos devidos. Então é um problema e é uma função de quem está na Assembleia Legislativa, né, bater em cima disso, fiscalizar, denunciar o descumprimento disso, fazer com que isso de alguma maneira seja, né, tenha as contrapartidas sociais necessárias, senão a gente não avança. E terceiro, a gente precisa ter uma outra perspectiva de econômica, né, que passe por potencializar aquilo que já existe. Né? O povo baiano tem sobrevivido, inclusive, à revelia, eu digo, das políticas governamentais desde muito tempo. É parte da nossa resistência histórica. Isso significa que a gente precisa ter uma política de economia solidária e popular que dialogue com isso, que estimule cooperativas, associações. Eu não acredito definitivamente que as iniciativas econômicas apoiadas do ponto de vista, né, do Estado precisam passar necessariamente pela ideia do emprego nos moldes como a gente tem, inclusive que são empregos precários em muitos casos. Então a gente tem uma experiência limitada no último período, que são centros públicos de economia solidária, né, que tem a ver com os territórios de identidade, mas são muito limitadas porque não articulam a produção que existe nos territórios aqui da Bahia com a possibilidade de distribuição. Então a gente teve o desmantelamento do EBAL, por exemplo, da Cesta do Povo, que poderia estar distribuindo a produção da agricultura familiar do Estado. Agradeço ao candidato. E isso não acontece. Então, esses aspectos, né, fiscal, do debate urbano regional e do tipo de iniciativa econômica são questões centrais que na Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, vamos pautar. Obrigado, professor Jonatas Monteiro, candidato à Assembleia Legislativa, e agora a candidata Olívia Santana. Por favor, sua contribuição para melhorar a questão do desemprego. Então, para mim, a primeira medida é mudarmos o comando do Brasil. Quem gera emprego em massa é a macroeconomia. E do jeito que o país está sendo conduzido, nós estamos enxugando o gelo. Eu acho que já foi uma situação hercúlea, algo absolutamente alvissareiro até, o governo do Estado da Bahia não ter quebrado até aqui, ter conseguido se manter, quando outros estados quebraram. A Bahia arrecada menos do que arrecada o Rio de Janeiro. Em janeiro são 83 bilhões para 16 milhões de habitantes. A gente são 43 bilhões para 15 milhões, melhor dizendo, de habitantes. Portanto, nós não temos como resolver isso sem mudar o comando da nação. Do ponto de vista local, eu penso que nós temos que expandir iniciativas que a gente já vem tomando em relação aos microempreendedores. Acho que nós temos que ter uma política de fortalecimento de iniciativas locais, muito mais do que de incentivo fiscal. Há uma guerra fiscal e as empresas se utilizam de maneira oportunista dos benefícios fiscais, depois vão embora. Então, aqui a gente tem um exemplo que me encanta, que é o exemplo do Polo Têxtil de Salvador. O Polo Têxtil hoje existe por uma política do governo Jacques Wagner, né? E está aí mantendo, são 22 empresas, microempresas, que conseguem, que contrataram 800 trabalhadores, que melhor, mantém 800 trabalhadores com carteira assinada, todos que moram aqui na cidade. Então, eu acho que essa experiência, assim como outras na economia solidária, agricultura familiar, essas experiências precisam ser potencializadas. O governo já vem fazendo, mas precisa expandir. E eu finalizo dizendo que quando fui secretária do Trabalho, o maior desafio que eu enfrentei e que outros secretários no Brasil enfrentaram foi quando o governo Temer suspendeu o nosso convênio, que quase quebra a rede Cine Bahia. A gente teve que remanejar os recursos da secretaria e manter a rede Cine com recursos próprios, tendo subtraído, na hora que eu sentei na cadeira, 5 milhões e 700 mil reais que vinham todos os anos, e esse governo golpista resolveu Muito obrigado suspender esse candidata investimento. Olívia Santana, Obrigado. que falou que esse é um desafio do governo federal. Eu quero saber de Marco Prisco, o soldado Prisco do PSC, se o governo federal é que está com a bola da vez aí para mexer na questão do emprego. Olha, é muito fácil, né? O governo do PT chega aqui agora e fala do governo federal. Eles esquecem do que eles se aliaram. Porque eles se aliaram a Maluf, a Sarney, ao próprio Temer. A podridão desse país para ganhar eleição, para governar o Brasil. Foram 16 anos governando o país.
E o presidente Dilma, no segundo mandato dela, estava já com o país quebrado, a crise já estava assolada. Nem o Congresso ela conseguiu segurar mais. A crise já estava instalada no país. O governo Temer e o governo Dilma são iguais, parecidos, não há nenhuma diferença, não há nenhuma melhora no país. Agora, quer dizer que não foi ligado a este governo, que foi vinculado a esse governo, para mim, tanto o Temer como a Dilma deveriam estar no mesmo lugar que o Lula está. Deveriam estar presos por ter quebrado esse país, por ter deixado esse país passar a situação que está. A nível federal, a gente sabe como é que é. O governo de Lula e o governo Dilma criticavam tanto o governo FHC, que também era outra bomba para esse país, que tinha 17 ministérios e chegou a ter 39 ministérios. Inchou a máquina pública, a famosa barganha do poder, a troca dos favores. Como o próprio Jonas colocou aqui, os carros dedicados. Isso que não vai melhorar o país nunca. A nível estadual aqui, esse governo, Rui Costa como modelo, um governo que pediu 3 empréstimos, um governo que deixou a Bahia quebrada, com o governo anterior dele. Foram 13 empréstimos bilionários votados na Assembleia Legislativa para pagar a folha, para fazer investimentos. Como é que o Estado está equilibrado? Um Estado que está equilibrado, automaticamente não precisa pedir empréstimo. Esse é o governo que coloca a Bahia hoje nessa situação, que coloca a Bahia hoje em primeiro lugar em violência no país. Então, como é que esse governo está estável? Não há nenhum investimento na agricultura familiar. Vemos que esse país poderia expandir muito bem a agricultura familiar, trabalhar muito bem a agricultura familiar. Nós não vemos isso. Só sabemos o governo simplesmente trabalhar com seus apadrinhados políticos e pedindo empréstimo na Assembleia para manter a folha que é Estado do Estado hoje. Muito obrigado ao soldado Prisco, candidato à Assembleia Legislativa pelo PSC. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Essa transmissão fica disponível para todos no site aratuonline.com.br/lives, também no Twitter do Linha de Frente BA. Mas agora eu quero deixar o espaço, 1 minuto, para a despedida, as considerações finais, na ordem inversa de como começamos. Então, vamos iniciar essas considerações finais pelo candidato soldado Prisco, do PSC. O senhor tem 1 minuto para falar com os eleitores, com os baianos em geral. Eu quero aqui agradecer, mais uma vez, a TV Aratu pela iniciativa, né? Iniciativa pioneira na Bahia, que os debates cada vez mais se aconteçam. Eu acho que esse debate deveria, não só aqui, como todos os canais também deveriam ir para as escolas, para as faculdades, como nós participamos de um debate recente em uma escola pública, para que a população saiba mais a verdade, para que não fique só na propaganda, na televisão, para que o povo conhecesse mais. Tenho certeza que as coisas mudariam nessa Bahia. Então, quero aqui pedir o voto a todo o povo da Bahia, não só os servidores públicos que vem sofrendo com esse governo que suspendeu a Condé, o país que o Estado que não está quebrado, esse governo suspendeu a Condé, entendeu? O Estado que não está quebrado, esse governo aumentou o Planserv, quebrou o Planserv, e esse é o Estado que não está quebrado. Então, eu quero que o povo e o servidor público prestem atenção. Esse mesmo servidor público, o Jonas colocou aqui dos 14% que o Robson colocou de aumento, é um curso que os professores estão tomando para a ascensão à carreira, que isso será pago em maio do ano que vem. Prometeu que seria pago em dezembro agora, mas será pago em maio do mês que vem. Já mudou. Então, que o povo fique muito bem esperto, vote naquele candidato que não tem rabo preso, que não deve nada a ninguém, que tem ficha limpa na Assembleia, que votou contra, inclusive, o aumento para deputados, o único deputado que votou contra na Assembleia Legislativa, porque eu sei que é o povo da Bahia que merece respeito. Então, por isso que eu peço seu voto no dia 7 de outubro. Vote 20.190 para a honra e glória desse Deus maravilhoso e fiel. Soldado Prisco, do PSC, quer uma vaga à reeleição na Assembleia Legislativa. E agora, quem também quer uma vaga na Assembleia é o candidato Robson Almeida, do PT. 1 minuto para o senhor. Fique à vontade, candidato. Olha, primeiro agradecer a todos que nos acompanharam aqui pela live, agradecer aos colegas, a você, a Mediação Pablo, a TV Aratu, e dizer que dia 7 de outubro nós temos um encontro importante. O Brasil tem 2 opções, está numa encruzilhada. Ou o Brasil vai para a barbárie, com a opção daqueles que pregam a violência e o ódio como uma forma de enfrentamento dos problemas que nós vivemos, ou tem o outro projeto de retomada à nossa civilização, a volta aos programas sociais, a valorização do nosso povo, a retomada do crescimento econômico, o desenvolvimento com inclusão social. Por isso eu sou Fernando Haddad 13 e peço o seu apoio, o seu voto, para a gente voltar de novo a ser feliz no Brasil. Aqui na Bahia, mais 4 anos para o governador Correria. O governador que fez o metrô de Salvador, o governador que construiu 8 policlínicas, o governador que cuidou das estradas, que levou água para o interior, que levou energia para o interior e tem 61% de indicação de votos para ser reeleito como uma das maiores vitórias em todo o Brasil. O governador que é considerado um dos melhores do país, com mais investimentos na área de saúde e de mobilidade urbana. E para deputado eu peço seu voto, peço seu apoio, peço a sua confiança, para a gente renovar a Assembleia Legislativa, botar força nova para melhorar o debate político travado dentro da Assembleia,
dar sustentação ao nosso governo para que essas medidas de políticas públicas possam chegar lá na ponta, no interior e na capital, e em particular você que mora no Recôncavo, que mora na região de Feira de Santana, que mora aqui em Salvador, eu terei um carinho especial por representar todos os baianos nessas regiões. Robinson Almeida, muito obrigado pela participação do senhor e pela conclusão do senhor. Agora temos Jonatas Monteiro, ele é representante do PSOL e vai fazer as considerações finais nesse importante debate que tivemos hoje. Eu não tenho dúvida que nós temos duas tarefas muito colocadas nesse processo eleitoral. Uma é derrotar o golpe do ponto de vista daquilo que ele representa como ataque à maioria da população em sua diversidade. A gente tem o congelamento dos investimentos sociais do país até 2036, por exemplo. Isso tem que ser derrotado, e tem que ser derrotado nas urnas e nas ruas. Assim como a perspectiva fascista, que quer oferecer mais violência para justamente ter mais condições de encaminhar esses ataques. Mas isso não quer dizer necessariamente que a gente precisa ficar preso a repetir experiências passadas. E é nesse sentido que o pessoal tem plantado as sementes da luta que a gente precisa fazer, independente que governo venha a ser, a partir de 1º de janeiro. Até porque esses ataques não vão se desfazer em passe de mágica. E isso significa, concretamente, a gente ter condição de fazer luta e ter um resultado eleitoral que nos fortaleça para fazer mais luta. E é nesse sentido que o nosso mandato, nossa proposição de mandato na Assembleia Legislativa dialoga. Mandato enraizado nas lutas sociais, nos movimentos sociais, em quem sente na pele a exploração, a opressão e a negação de direitos. E é também nesse sentido que o pessoal tem afirmado suas candidaturas. Guilherme Boulos e Sônia Guajajara para a presidência, Marcos Mendes e Dona Mira aqui para o governo do Estado, o companheiro Fábio Nogueira para o Senado, e 50-050 como deputado estadual para mudar a Bahia pela raiz, afirmando que a Assembleia Legislativa precisa voltar a ser um espaço que discuta temas que são relevantes para a maior parte do povo baiano. É isso que está colocado, por isso que eu agradeço, peço que acompanhem nas redes, que se aprofundem nas nossas proposições e, especialmente, façam do momento eleitoral um momento de reflexão e, mais do que um voto, de mudança de postura sobre o que você quer para a sociedade baiana. Sou eu que agradeço, o candidato Jonatas Monteiro do PSOL, e agora é a vez da candidata do PCdoB, Olívia Santana. Fique à vontade, utilize seu 1 minuto, Olívia. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, não vote em candidato fascista. Vote em Haddad, vote em Manu, para a gente dar uma virada no Brasil. E peço também o seu voto. Sou mulher, sou negra e defendo os direitos das mulheres. Quero dizer que nós, mulheres negras, não nascemos apenas para lavar, para o serviço doméstico, para ser empregadas domésticas. A gente tem inteligência, a gente tem capacidade e a gente tem que ter direito a participar da democracia representativa. Eu gostaria muito de representar o povo baiano na Assembleia Legislativa, defendendo educação, esporte e cultura integrados para elevar as condições de vida da nossa juventude, defender sim a economia solidária, a agricultura familiar, enfim, políticas de emprego e geração de renda. A gente pode e a gente tem que acreditar na capacidade das mulheres enfrentar a violência e construir um mundo de igualdade. Olívia Santana, 65500. Olívia Santana, candidata do PCdoB, Assembleia Legislativa. E agora minhas considerações finais. Primeiro, eu agradeço a gentileza de todos por cederem o tempo de vocês para os baianos conhecerem melhor suas propostas. Agradeço o alto nível do debate, a civilidade e a democracia com que vocês trataram esse espaço. Preciso agradecer aos meus nobres colegas que fizeram esse programa aqui, que está disponível na internet e na TV. São eles o Wilton Santana, Giovanni, Toninho, Gerson, Roger, Ademir, o Menino de Ouro, Laís, quem é mais, Wilton? Leda, não posso esquecer de Leda, ia deixar ela por último. E principalmente Léo Barçan na produção e Camila Costa e Cris Almeida. É uma satisfação fazer esse projeto Linha de Frente com vocês. Vocês podem acessar tudo pelo aratuonline.com.br/lives e também na página aratuonline.com.br/linha de frente. Estamos na maior cobertura de um processo eleitoral já feita na Bahia. 70 horas de conteúdo exclusivo sobre política, porque você merece. Você merece ser melhor informado e decidir bem no dia 7 de outubro. Voltaremos com o debate no dia 1º, às 4 da tarde, com os candidatos a vice-governador. No dia 4,
tem um debate com os candidatos a governador, o último e mais importante debate, às 11 da manhã, pela TV Aratu e pelo Aratu Online, com mediação do excelente Casimiro Neto. No dia 7 de outubro, 14 horas de transmissão ao vivo pela internet e pela televisão, mostrando tudo sobre o dia de votação em Salvador e em todo o estado da Bahia. Meus amigos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Linha de frente nas eleições 2018, escolha Aratu e confirme.